Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso de Informática primeiro ano. Estamos aqui com a disciplina de HTML e CSS para mais uma aula prática. Espero que todos acompanhem bem aqui e tentem praticar na medida do possível. Esse que vos fala é o professor Luiz Carlos Furtado e vamos para a aula prática, aula 2 de HTML e CSS, ok? Então pessoal, aqui já temos o exemplo da aula 2, tá? Tá aqui, ó. Vocês vão construir o de vocês aí, tá certo? Lembrem sempre de vocês abrir e fechar corretamente as tags, tá? E nesta aula eu vou ensiná-los, vou mostrá-los, na verdade, alguns tipos de IDE. O que seria uma IDE? Uma IDE, ela é um ambiente, tá? É um ambiente de desenvolvimento especial, tá, pessoal? Ou seja, o ambiente de desenvolvimento que a gente vai escolher para trabalhar, ele pode ser diverso, tá? Eu usei na última aula, se vocês não perceberam, um Notepad++, tá certo? Se vocês não tiverem acesso a outro, podem utilizar o Notepad++. Porém, o que a gente vai utilizar nas nossas aulas é o Sublime Text 3, que é uma IDE bem mais qualificada, bem mais estruturada para fazer nossos códigos em HTML, nossas marcações, ok? Então, a IDE é um ambiente de desenvolvimento especial para linguagem apropriada. Existem várias, por exemplo, o NetBeans, que é utilizado para Java, né? O C++, que é utilizado para desenvolvimento estruturado em C, né? E por aí vai. O Android Studio para Android, né, pessoal? Então a gente temos aí várias IDEs, tá certo? Aqui a gente vai utilizar nas nossas aulas a IDE, como eu falei, essa daqui, ó, Sublime Text 3, tá? Essa versão 3 aqui. Então, como é que vocês fazem para fazer o download? Vocês vão vir aqui no navegador de vocês, vão colocar Sublime Text 3 Download, vai aparecer aqui esse link, vocês vão clicar, tá? Ao abrir, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão aqui, ó, no menu iniciar, tá? Botão direito aqui em cima do meu computador, propriedades, vocês vão ver qual o sistema operacional de vocês, tá certo? Ó, aqui tem o tipo de sistema operacional, vai ser o 64 bits, e aí eu vou utilizar aqui, ó, o Windows 64, tá certo? Ao clicar aqui, você vai fazer o download, vai só clicar em cima do download, vai instalar, beleza? Se você estiver utilizando o Mac OS, aqui tem a versão para Mac. Se você estiver utilizando Linux, tá aqui as versões para Linux 32 e 64, tá ok? Após baixar e instalar, ele vai aparecer aqui para vocês, ó, o Sublime Text, e aí vocês já podem abrir, tá certo? Quem tiver no celular, existem Sublime Text para celular também, tá? Para smartphone. Então vocês vão lá na Apple Store ou na Play Store e fazem o download, tá certo? Dá para usar também. Eu até indico que usem, beleza? Então vou abrir meu Sublime Text. Ele já abriu aqui, pessoal, com o de você. Eu vou abrir aqui. Ele vai abrir assim, ó, no de vocês, sem nada, tá? E aí, para vocês pegarem o exemplo que vocês criaram e salvaram, né? O exemplo que vocês criaram e salvaram, vocês vão salvar na sua área de trabalho aí. E aí vocês vão ver aqui, ó, ela vai ficar com esse formato já para navegador, né? Que é o nosso formato HTML, tá certo? Então aqui eu vou só pegar, clicar e puxar para dentro, ó, e soltar. E aí ele vai mostrar todo o documento, tá certo? Beleza, pessoal. A nossa aula de hoje ela é composta de duas etapas, tá? A primeira etapa, que foi essa que eu mostrei para vocês, que a gente vai falar sobre a IDE, perdão, tá? Você vê aqui que a IDE, pessoal, essa que a gente vai utilizar nas nossas aulas, o Sublime Text a partir de hoje, vê que ela dá uma diferenciada, né, para nosso código, tá? Uma organizada, uma articulada. Você vê que as tags, elas já mudam de cores, por exemplo, ó.
E aí você sabe quais são as palavras especiais do código e as que são apenas textos, ó. Tá certo? Então, eu quero que vocês façam esse exemplo aí, tirem isso aqui para não dar problema na marcação de vocês, tá ok? Eu vou tirar daqui também. Mas você vê a diferença que é programar no bloco de notas para o Sublime Text. A diferença é muito grande. Eu vou salvar aqui. Pessoal, existem duas formas de salvar, tá? Eu vim aqui em File, Save, tá? Ou em Ctrl S. Eu vou sempre estar utilizando o Ctrl S, tá certo? Acostumem-se com as teclas de atalho. Aqui tem muitas ferramentas, pessoal. Ao longo das nossas aulas, a gente vai aprendendo a utilizar aqui todas essas ferramentas de menu, tá ok? Então, vamos que vamos para a prática, tá? A gente já conhece essas tags aqui, né, pessoal? Ó, você vê aqui. Vocês vão ver na prática como é fácil de utilizar essa ferramenta aqui, esse IDE, tá? Como ele ajuda você na programação. Então, essas tags a gente já conhece. Vamos conhecer algumas outras tags, por exemplo. Eu vou colocar o seguinte. Aqui para baixo, eu vou colocar mais uma tag que a gente não conhece ainda, que é a tag P, tá? Quando eu clicar aqui em P, pessoal, ele traz para mim várias tags que começam com P, tá? Eu vou utilizar apenas a P, que é de parágrafo, tá? Para criar um parágrafo. Vocês veem que quando eu dei um Enter aqui, que eu selecionei a P e dei um Enter, o que aconteceu foi o seguinte. A nossa tag ela foi criada corretamente, ó. Ele pegou aqui, abriu, né? Eu abri manualmente e ele fechou para mim automaticamente. Vou só tirar aqui esse menor que, isso, o menor que aqui, tá? E aqui eu vou digitar um texto, que é para ficar lá no meu parágrafo, tá? Então eu vou criar um parágrafo, vou digitar o texto seguinte. Vou colocar: este é um exemplo de parágrafo. Errado aqui, o teclado tá muito ruim. Parágrafo simples, tá? Vou dar um ponto aqui, tá beleza? Então, este é um exemplo de parágrafo simples. Vou dar um Ctrl S. Vamos lá no navegador. Vamos abrir agora. Vamos fechar aqui, né, pessoal? Que não está nos servindo. Não salvar. Eu vou vir aqui no meu navegador. Vou abrir ele, tá? E tá aí, ó. Informática. Porque esse informática tá maior, pessoal. Porque justamente o que está acontecendo aqui é o seguinte. Vou vir aqui no Sublime Text. E vocês vão ver o seguinte, ó. Informática está no H1. O H1 é um item de cabeçalho, como a gente viu nas últimas aulas, né? Maior, cabeçalho maior. Aí nós vemos um menor, né? HTML. E a aula 2 aqui no menor ainda, não é isso? Então, ó, a gente temos informática no maior, HTML e CSS no menor. A aula ainda menor um pouquinho. E aqui a gente tem, ó, esse exemplo de parágrafo simples, tá? Que é o textozinho que eu acabei de colocar aqui, ó. Tá certo? Então essa tag é chamada de tag parágrafo, tá certo, pessoal? Eu vou fazer o seguinte. Eu quero escrever outro texto aqui, ó. Tá. Estou aprendendo a programar web, tá? E vou, beleza. E vou dar outro ponto aqui. Se eu der um Ctrl S salvar, eu vou lá no meu navegador, pessoal. Vou atualizar, tá? E aí, ó, ele vai aparecer para mim, ó. Estou aprendendo a programar web. Aqui, tá certo? Porém, eu queria quebrar a linha, tá? Essa informação, estou aprendendo a programar web. Eu queria colocar ele aqui embaixo. Como é que a gente faz? Vamos a utilização de mais uma tag, tá? Aqui, eu vou abrir uma tag chamada BR. Eu vou abrir, pessoal, ó, e quando eu der um Enter, ele já vai aparecer para mim aqui apenas outro sinalzinho de menor que, né? Aí você vê assim e diz: gente, como assim? Professor, por que ele não apareceu dessa forma aqui, ó? Né? Que é a forma
mais conhecida por nós, né? E aí a informação ficaria aqui. Bom, pessoal, detalhe, essa tag BR de quebra de linha, ela abre e fecha no mesmo espaço, tá certo? Então isso aqui vai acontecer, ó. E aí ela vai abrir e fechar no mesmo espaço. Ela só serve para quebrar a linha. Então a gente vai estar sempre colocando ela na mesma linha que outras tags. Então ela vai apenas aparecer aqui dessa forma, tá certo? Então abre e fecha aqui na mesma dimensão, né? No mesmo espaço aqui, tá ok? Então dá um Ctrl S e vamos ver se funcionou, tá? Tá aí, pessoal, ó, quebrou a linha. Olha só como ficou bacana aí. Nosso texto já está sendo formatado, tá? Então a gente já aprendeu a parágrafo, né? E a BR. Agora a gente vai aprender a fazer algumas estilizações, tá? Para não se alongar demais na aula, eu vou ensinar para vocês só duas estilizações por enquanto. A primeira é a estilização em, tá? Olha só, vocês veem bem aqui que, ó, na em vai aparecer o embed e o element, tá? A gente não vai utilizar nenhuma das duas por enquanto, a gente vai utilizar a em. Eu abri ela abriu e fechou, tá certo? Ó, da forma correta. Vocês prestem bem atenção, sempre vai ficar sobrando um sinal aqui, tá certo? Então eu vou pegar o texto que eu quero, que eu vou querer formatar, tá certo? Vou pegar ele aqui, selecionar ele, dar um Ctrl X, vou colocar ele dentro da minha tag, tá? Beleza. Então vamos rodar isso aqui para ver qual a estilização que vai ser aplicada. Dá um atualizado. E aí, pessoal, ó, vocês veem que o texto ficou em itálico, tá? Então toda vez que eu quiser selecionar uma parte do texto e dar uma diferenciada nele usando estilização, por exemplo, para a utilização do itálico, eu vou utilizar a tag em, tá beleza? E aí, nesse outro texto, eu quero utilizar outra tag que eu vou mostrar para vocês para finalizarmos a aula, chamada strong, tá? Olha só, eu só coloquei o str, pessoal. Ele já trouxe para mim o nome da tag, ó. Por isso é muito importante a gente trabalhar com a IDE, tá certo? Ó, eu coloquei o st, ó. Quando eu coloquei st, ele traz várias tags para mim, ó. Style, section, select, script, tá? Eu quero utilizar esse strong. Vou selecionar ela, ele vai abrir e fechar para mim também, ó. Olha só, da forma correta. Só tirar aqui esse, tá? E aqui dentro eu vou colocar o meu texto que eu quero estilizar, tá certo? Vou dar um Ctrl X, coloquei aqui dentro da tag strong, Ctrl V, tá? E vou salvar no Ctrl S, voltar lá e atualizar para ver qual a estilização que vai ser aplicada aqui nesse texto, ó. Tá aí, pessoal, atualizei e vocês viram que ele ficou em negrito, tá? Então essa é só uma forma de você marcar seu texto, deixar, às vezes você quer dar uma ênfase a uma parte do texto, né? E aí você pode usar essas duas estilizações já nesta segunda aula, beleza? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula, tá? Sim, mais um detalhe. Na parte final da aula eu queria só dar um detalhe para vocês, que eu acho que vocês já perceberam, lógico, tá? Que seria interessante vocês ficarem vasculhando, tá? Ó, quando vocês quiserem dar uma olhada o que tem por trás do código, perdão, por trás da interface aqui do navegador, só é vocês virem aqui no botão direito e vir aqui, ó, em ver fonte da página, tá? Que você vai ver a fonte e aí você vai ver aqui, pessoal, ó, todo o código que a gente fez lá, ó, tá certo? Dentro do seu navegador. Por que eu estou mostrando isso para vocês agora? Porque aí vocês já vão aprender um pouco mais quando vocês estiverem acessando sites, por exemplo, ó, nesse próprio site aqui do Sublime Text, tá? Eu vou pegar ele aqui e vou vir em ver fonte da página. E aqui, pessoal, vocês vão ver, ó, a fonte da página aqui do Sublime Text, veja só. E aí vocês podem aprender, vasculhando isso aqui, várias outras tags, tá? Vocês vão dando uma olhada e vão aprender várias outras tags, tá beleza? Ficamos por aqui, pessoal,
nessa aula interessante demais de HTML e CSS. Valeu e até a próxima aula.